Corinthians tem poucas horas para pagar quase 34 milhões de reais para clube mexicano ou sofrerá o transfer ban da FIFA. Será que finalmente o Corinthians vai anunciar de forma oficial a contratação do atacante Vitinho ainda hoje? E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Juventude fora de casa, buscando a vitória para não se aproximar do Z4 do Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Juventude, jogo que acontecerá às 20 horas no estádio Alfredo Jaconi e será válido pela 19ª rodada, a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, primeiramente os jogadores assistiram um vídeo com instruções táticas sobre essa partida de hoje. Depois de uma ativação na academia, o treinador Dorival Júnior comandou 2 exercícios táticos no gramado e os jogadores ainda trabalharam jogadas de bola parada. Após os treinamentos, os atletas almoçaram no CT, período da tarde rumo ao aeroporto, viagem para Caxias do Sul, onde os jogadores ficarão hospedados no hotel até poucas horas antes dessa partida de hoje. Corinthians que volta as atenções agora para o Campeonato Brasileiro depois da classificação no meio da semana contra o rival na Copa do Brasil, mas hoje é Brasileirão, temos necessidade de vitória, temos 22 pontos na competição, o adversário de hoje tem apenas 11 e é o penúltimo colocado, então extrema necessidade de vitória, não podemos pensar em qualquer outro resultado hoje que não seja vitória. Desfalques, Dorival não poderá contar com Memphis, Carrilho, Maicon e também o Hugo Farias, machucados, além do Léo Maná e Diego Palacio, que são jogadores que, pelas informações, estão sendo negociados. Por outro lado, tem retorno, João Pedro Tchoca, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo contra o Fortaleza, está de volta e se tornou opção para o Dorival Júnior. Então, com isso, uma provável escalação do Corinthians para esse jogo de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, José Martínez, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Thales Magno e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: mais uma extrema necessidade de vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Nosso retrospecto depois do retorno, que tivemos a paralisação para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, não está nada bom. Em 6 partidas vencemos apenas uma, empatamos 3 e perdemos 2. Então é um Corinthians que estamos estacionados ali na metade da tabela, um pouco abaixo já da metade, e não podemos perder para as equipes que estão lá embaixo, de repente, irem ganhando espaços para se aproximarem. Então hoje temos extrema necessidade de vitória. Claro, a classificação que aconteceu na noite da última quarta-feira, diante do maior rival pela Copa do Brasil, absolutamente que nos traz tranquilidades, o ambiente absolutamente que fica melhor, mas hoje é pensar somente em Campeonato Brasileiro, inclusive para pensar na própria Copa do Brasil. Temos que ter uma sequência de vitórias no Brasileirão, porque quando chegarem às quartas de final, Corinthians ter tranquilidade na tabela, porque não vai adiantar de nada de repente o Corinthians chegar no período das quartas, estivermos ali próximos ao Z4, o Dorival não terá tranquilidade para de repente poupar os principais jogadores. Então necessitamos vencer hoje por ser um adversário que é o penúltimo colocado. Quanto os substitutos do Memphis e também do Carrilho, acredito que seja o Bidon e também o Thales Magno, mas independentemente de quem o Dorival escolher, as nossas funções, nós torcedores, é mandarmos energias positivas para que o melhor aconteça e o Corinthians possa sair hoje de Caxias do Sul com os 3 pontos. Eu confio que isso vai acontecer. E agora vamos falar sobre problemaço de quase 34 milhões de reais que o Corinthians tem somente até hoje para resolver. O Corinthians precisa pagar o Santos Laguna, equipe mexicana, que no caso foi comprado o Félix Torres,
Se não, poderemos tomar um transfer ban da FIFA e ficarmos impedidos de registrar novos jogadores. O Corinthians foi condenado na semana passada a ter que pagar quase 34 milhões de reais ao Santos Laguna pela contratação do zagueiro Félix Torres. Félix Torres, que o Corinthians comprou no ano passado por pouco mais de 33 milhões. O Corinthians deu uma entrada de 2 milhões de dólares e não pagou mais. A primeira parcela venceu em maio do ano passado, a equipe mexicana não recebeu, todas as parcelas já estão vencidas, levaram um caso à FIFA, a FIFA condenou, o Corinthians recorreu ao CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, mas não deu certo, perdemos, agora não tem mais o que fazer, e tem somente até hoje. Se o Corinthians não entrar em acordo com a equipe do Santos Laguna de parcelamento para estender esse prazo, ou não pagar de uma vez por todas esses quase 34 milhões, a partir de amanhã, o Corinthians sofrerá o transfer ban da FIFA, é automático, o Corinthians ficará impedido de registrar novos jogadores. Estamos no período de janela de transferências, Corinthians busca contratações, Corinthians ainda busca anunciar o Vitinho, faltam alguns detalhes que daqui a pouco eu vou falar para vocês, mas problemaço que o Corinthians tem somente até hoje. Então, até as 23h59 de hoje, o Corinthians precisa resolver esse grande problema milionário. Então, o Corinthians precisa fazer esse acordo milionário com o clube mexicano, ou parcela ou paga de uma vez por todas. A minha opinião quanto a essa situação do Corinthians ter somente até hoje para pagar esses quase 34 milhões ao Santos Laguna é a seguinte: impressionante o ponto que o nosso Corinthians chegou falando de finanças. Um Corinthians que assume compromissos financeiros e não consegue cumprir. Um clube que arrecada mais de 1 bilhão de reais por ano. Chegamos a esse ponto. Infelizmente, é um Corinthians que, se fosse somente esse problema do Félix Torres que nós temos em relação às finanças, até que seria mais simples, mas não é. É um Corinthians que já tem dívidas que ultrapassam 2 bilhões e 500 milhões de reais. É um Corinthians que não tem credibilidade no mercado para contratar reforços. Esse tipo de situação tira a credibilidade. Qual clube de repente vai se sentir confortável em vender algum jogador para o Corinthians, sabendo que o Corinthians está lá com o nome arriscado de sofrer um transfer ban? É uma situação complicada, o desempenho do Félix Torres não tem nada a ver com isso. Quando foi contratado, jogador que ainda é titular na seleção do Equador e joga bem na seleção dele. A seleção do Equador é uma seleção muito boa, muito competitiva. Infelizmente no Corinthians não está dando certo. Já chegou a ser improvisado como lateral direito, cometeu algumas falhas, tanto como zagueiro quanto como lateral direito, mas isso não resolve nada, o desempenho dele não resolve nada, e o Corinthians tem que se virar até hoje para fazer esse acordo milionário, resolver essa pendência e não sofrer essa punição, porque caso as coisas não se resolvam, será terrível nessa janela de transferência o Corinthians ficar impedido de fazer contratações. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre reforço. Será que finalmente o Corinthians vai conseguir anunciar o atacante Vitinho ainda hoje? Vitinho está muito próximo de ser confirmado de forma oficial, anunciado de forma oficial como o segundo reforço do Corinthians nessa temporada de 2025. Corinthians que até o momento contratou somente o lateral esquerdo Fabrício Angileri. Isso aconteceu na primeira janela de transferências. Nessa segunda janela, que abriu no dia 10 de julho, ontem, domingo, dia 10, completou exatamente um mês, Corinthians até agora não teve sucesso nessa segunda janela. Está sendo uma janela complicada e sofrida, conforme eu havia avisado vocês antes mesmo da abertura. Enfim, completamos 30 dias que a janela está aberta. Estamos a menos de 30 dias para fechar. Vai fechar no dia 2 de setembro e o Corinthians ainda não anunciou nenhum reforço de forma oficial. Desde sexta-feira, temos informações que o Corinthians fechou com o Vitinho, que ele assinou o contrato depois de ter realizado exames médicos na última quinta-feira.
e estávamos aguardando o anúncio. Por que que ele não aconteceu? Precisa chegar uma documentação que vem da FIFA, que chama TMS. Esse documento era para ter sido enviado na última sexta-feira, só que não foi enviado porque ele vem da Arábia Saudita, do Al-Ittifaq, a antiga equipe do Vitinho. Por que que não veio? Na sexta-feira foi dia sagrado na Arábia Saudita, então Corinthians está aguardando hoje a chegada desse documento, dessa documentação, para finalmente anunciar o Vitinho de forma oficial. Então tudo indica que hoje o Corinthians deverá anunciar a contratação do jogador, que inclusive na sexta-feira chegou a marcar lá no seu Instagram como atleta do Corinthians, depois de pouco tempo retirou, mas hoje provavelmente deverá acontecer o anúncio oficial do Vitinho, a não ser que de repente esse documento atrase, mas está previsto para tudo ser resolvido ainda hoje. A minha opinião quanto a essa questão do provável anúncio do Vitinho hoje é a seguinte. Bom, primeiramente, será que finalmente o Corinthians vai anunciar a primeira contratação do treinador Dorival Júnior, o que seria a segunda contratação dessa temporada 2025? Bom, vamos lá, tem que chegar a documentação. Eu acredito que seja coisa rápida, eu acredito que seja tudo online. Então a expectativa da chegada desse documento é grande. Chegando o documento, resolvendo as questões burocráticas, aí vai depender da ideia do clube sobre o anúncio do jogador. Será que realmente vão anunciar hoje? Ou vão esperar de repente a partida contra a equipe do Juventude para anunciar depois do jogo, ou amanhã? Enfim, aí vai depender da intenção do clube, qual que é a ideia, qual que será a preparação para o anúncio do jogador. Eu acredito que tenha pressa. Primeiramente que o Vitinho, ele mesmo se marcou como atleta do Corinthians na sexta-feira e teve que retirar a publicação, ficou uma situação aí um tanto quanto desconfortável, e tem um detalhe muito importante nisso. Eu acabei de falar para vocês que hoje é o último dia de prazo para o Corinthians pagar o Santos Laguna. Se o Corinthians não pagar o Santos Laguna ou não entrar em acordo para estender o prazo, hoje, a partir de amanhã, meia-noite, primeiro minuto do dia, no caso dia 12, o Corinthians sofrerá o transfer ban. Então, se não resolver a situação do Vitinho hoje, não inscrever o jogador e aí sofrer o transfer ban, aí já era, não tem Vitinho. Então tem que aguardar a documentação, resolver o quanto antes possível, inscrever o jogador e anunciar na sequência. Enfim, vamos torcer para que dê tudo certo. Vitinho, que como eu disse é apenas a primeira contratação do Dorival, já passamos aí 30 dias da abertura da janela de transferência, é uma janela complicada. Corinthians não tem dinheiro, não temos certezas das coisas, mas vamos ficar aguardando e torcendo para que dê tudo certo para o nosso timão. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham dessa questão do dinheiro, valores milionários? O Corinthians tem que fazer um acordo milionário ou pagar a totalidade ao Santos Laguna, senão sofrerá um transfer ban. Vocês acreditam que tudo será resolvido? E sobre o anúncio do Vitinho, será que finalmente hoje o Vitinho será anunciado de forma oficial como novo reforço do Timão? E sobre o jogo de hoje contra o Juventude fora de casa? Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, Corinthians chega embalado e vamos vencer 2-0 para o Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu. É nóis, um abraço. E vai, Corinthians!